Meu nome é José Ribeiro Primo, nascido no dia 19 de março de 1941, nascido em Gameleira, município de São Raimundo Nonato, filho de Francisca Ribeiro dos Santos e de Luiz Ribeiro dos Santos. Uma das maiores lutas que eu passei na minha vida quando era recém-nascido, e só sei porque minha mãe e meu irmão Valdemar, que era mais velho do que eu, 10 anos e mais ou menos 10 anos e meio mais velho do que eu, e quando eu tinha 8 meses de nascido, a minha mãe pegou um dor de óleo e perdeu a vista. E ali eu acredito que foi um grande sofrimento. A minha mãe, nessa época, meu pai era um professorzinho leigo naquele tempo, e ele saía dando escola para aquelas pessoas que tinham mais condições, que chamava ele para casa. E aí ele ficava trabalhando naquela região que chamava ele, e aí ele ficou nessa vida. A minha mãe tinha me dado para uma irmã dela que tinha mais condições, chamada Maria Clara, e ela estava cuidando de mim, e meu irmão chegou e disse para minha mãe que eu tinha de buscar José, que ele ia trabalhar assim mesmo na adolescência para ajudar a me criar. E assim fizeram isso. Meu irmão acabou de me criar, fiquei mais ele, e até 17 anos, ele como pai, sempre um homem rígido, mas um homem muito sincero, que me corrigiu muito bem. Eu agradeço hoje em ser muitas vezes andar com meus negócios em dias. Eu sei, não, alguém diz, eu era assim quando não era crente. Não, sempre eu era honesto nos meus negócios antes de ser crente, porque o meu irmão, se eu chegasse com uma bolinha daquelas que de primeiro se fazia uma bolinha de pano, e que eu não saí com ela, ele dizia, onde você arrumou esta bola? E eu tinha de dizer para ele como tinha adquirido aquela bola e provar para ele. Então, ele era um homem que me ensinou muito. Meu irmão era Valdemar e Cecílio II, terceiro Agostinho, que mora bem aqui perto, ainda com 88 anos, quase 89. Ele era um menino muito ativo, prestava atenção às coisas, cuidava da mãe dele. Desde novinho, que ele é quem cuidava da mãe. E aí era um menino bom, graças a Deus. Nunca fez bagunça. Toda a vida foi direito. Eu era mais velha do que ele, mas aí vivia tudo junto. E aí ele me tinha atenção, eu tinha ele também. Aí vivia tudo bom, graças a Deus. E meu irmão Nequinha, com uns 86 lá, enquanto já estava no estado de São Paulo. Tudo, depois que eu cresci um pouquinho, que eu estudei uma coisinha para não ficar analfabeto. Mas é aquele analfabeto de todo. Saber escrever, desenhar o nome, aprendi a fazer um pouco de conta, mas o estudo foi este. Naquele tempo a gente não tinha adolescência. Logo com 8 anos já estava trabalhando na roça, ajudando, fazendo qualquer coisa. Aí não tive adolescência. E na minha adolescência eu fui para Brasília. Com 17 anos ainda era adolescente, né? Vou falar até como foi. Naquele tempo saiu um caminhão aqui cheio de gente, só da família, toda dali perto da Gameleira, Lagoinha, tudo dali. Aí nós fomos aquela turma, alguém levando ele, o Antônio Horácio, que era até padrinho meu, levando aquele caminhão com muita gente. Olha, e aí eu fui embora com 17 anos, mas bem com ele. Mas eu já não fui levado pelos outros. Eu já era trabalhador, mais ele, com essa idade, já trabalhei, já tinha comprado um jumentinho e uma sela. Já tinha jumentinho arriado,
e vendi por 2, não sei o que era, se era 1.000 ou se era R$1.000, que deu para me fazer a viagem, para mim. E chegando lá, os outros foram tirar documento. Quando nós chegamos em Brasília, só tinha uma construção pronta de concreto, de alvenaria, só uma igrejinha, uma igrejinha católica na 507. Aí, olha, eu estava lá, os outros foram tirar documento da nova casa. Eu não podia tirar documento porque era de menor. Aí eles foram tirar documento e eu fiquei olhando as coisinhas deles lá, nossa. Aí, quando chegou a turma que zelava daquele pátio, da igreja, aí chegou um caminhão trazendo os trabalhadores e um chefe. Aí eles chegaram lá e eu conversando com eles, comecei fazendo alguma coisinha junto com eles, não tinha o que fazer mesmo. Aí, quando foi mais tarde, o encarregado chegou e disse: garoto, de onde tu é? Sou do Piauí, município de São Raimundo Nonato. Ele disse: que foi que tu veio fazer aqui? Eu digo: vim trabalhar, mas não pude tirar documento porque sou de menor. Aí ele disse: tu tá com fome? Eu digo: eu tô. Aí ele disse: olha, tu quer ir comigo? Onde eu vou almoçar é longe. Nós vamos almoçar. Eu lhe dou almoço, lhe levo e lhe trago. Nós saímos agora 11 horas, quando for 12 horas nós já estamos aqui. Eu disse: eu vou. Aí só fui aí juntar as coisinhas. Aí fui mais ele, cheguei lá, ele me botou na fila, aí nós almoçamos, aquele bandejão bonito. Aí ele sentamos os dois numa mesa, ele como um pai mesmo. Aí ele chegou e quando almoçamos ele disse: agora embora. Chegou na frente, tinha aquele barrilzinho de café, ele tirou um copinho para ele, outro para mim. Aí disse: agora embora, subi no carro. Aí quando nós fomos no carro, nós fomos e ele passou pelo escritório onde estava o chefe maior e conversou lá com eles e disse: olha, agora você já está trabalhando, já vai ganhar. À noite você vem jantar e dormir aqui nesse alojamento. Quando a turma voltaram, eu já estava trabalhando e cheguei para eles e disse assim: olha, toma conta das coisas de vocês, que eu já estou filhado. E aí começamos a vida. Bom, nós se conhecemos. Eu era da Gameleira, ela é do Murungu, mais ou menos uma leguinha de um lugar para outro. Mas eu escolhi ela, graças a Deus. Não é? E foi isso a nossa trajetória. Aí começamos a namorar, todo mundo pobre, mas ela ainda mais do que eu. Eu já tinha um jeito, eu era muito trabalhador. Aí nós se casamos no dia 1º de junho de 1963. Vai fazer 60 anos agora em junho. Nossos filhos todos foram 10. 10 filhos. E tem 9 vivos. Meu filho Humberto, que é o dono dessa casa. Esse sofreu um acidente e não resistiu. Essa que estava aqui, a Valete, mora ali no Bonfim, que é casada com o Paco assim. No Bonfim do Piauí, daqui 33 quilômetros. 33 quilômetros. O Zezinho mora na mesma rua ali, o Carlos mora aqui à frente, a primogênita mora aqui ao lado, junto aqui, e a Betinha mora na outra rua, são os que moram aqui. Agora o Josias, a pastora Ivete mora em Teresina, o Maranhão, mas a gente diz que é Teresina porque ele sempre está em Teresina mesmo. Mora em Teresina, o José mora em Teresina e o Ian lá também em Teresina. Trabalhava com... de um lado, tinha responsabilidade, mas era aquele que pensava que trabalhasse para dar o pão para os filhos e para a mulher, estava tudo bem. Levemos esta vida até que minha mãe primeiro aceitou Jesus, depois as minhas duas filhas, a Ildete e a Ivete, aceitaram primeiro que eu. Depois ela aceitou e depois eu. E de lá para cá, a vida mudou muito. Só que eu fiquei muito... Era um homem muito duro. Eu queria, como crente, eu mesmo parece que queria arrancar o joio do meio do trigo. Se eu fosse dar ceia para alguém, como sempre era, desde quando
logo com pouco tempo que eu aceitei Jesus, passei a ser auxiliar, me passaram a diácono, de presbítero, eu quase não aceito, mas um dia aceitei, só cheguei até aqui. Aí, eu se ia dar ceia a alguém e soubesse da vida daquela pessoa, eu mesmo, não, você não pode tomar ceia. E não é bem assim, porque eu fiquei, era crente, mas era muito durão assim. Achei que quem tivesse errado tinha que ser corrigido. Não, e aí não pode ser assim. Eu aceitei Jesus em dezembro e batizei no dia 20 de fevereiro. Só era do outro ano, porque já era de 2007, ou era 1977 o batismo. Olha, eu primeiro aceitei Jesus no Brasil para Cristo. Né? Eu fiquei no Brasil para Cristo quase uns 6 anos. Que era com o pastor Esperdião. Depois a gente foi para a Assembleia. Né? Aquele tempo, quando tinha um batismo, ou da Assembleia, ou da Cristã Evangélica, você aproveitava e fazia o batismo junto. Não tinha disso aí. Olha, a minha convenção foi no lugar, ainda hoje tem a casinha ali no Morro Belo, antes da Gamileira. Lá quem mora crente também, assim. Aqui ele se converteu nesse bairro que já moro nele há mais de 40 anos. Lembro da fundação deste lugar, fiz ele aqui para o primo dele, meu, o Américo Souza, e aqui ele fez essa aceitação maravilhosa. E sinto alegre em olhar para um homem com 82 anos, completo, perfeito, e no meio de uma sociedade como cidadão de sempre. E está lá a casinha onde eu aceitei Jesus. No dia que eu aceitei Jesus, veio uma profecia de um pastor chamado João Bertolo. Disse assim, obreiro. Me empenhei muito na obra, em construção de igreja, eu só estava participando, ajudando. Tanto na construção de igreja, como falar de Jesus para alguém, eu estava pronto. A Assembleia de Deus, quando eu cheguei, já tinha aqui a sede, já tinha um salão, mas não era. Depois de nós é que começamos a construir a igreja. E isso foi todas por aí. A Gameleira ali foi nós que construímos. Olha, todas as congregações, nós estávamos juntos construindo, e graças a Deus que a turma, os pastores contavam comigo, mandavam sempre eu fazer e eu estava preparado. O pastor Zezinho é aquele homem muito pacato, um homem bom, dos negócios direito, amigo. E eu lhe digo uma coisa, eu não desbravei mais com ele como os outros. Até nele eu era vice-presidente. Deste tempo para cá, era vice-presidente. Hoje não sou vice-presidente dele, é porque eu cheguei e disse, pastor Zezinho, eu quero que o senhor coloque outro vice-presidente no meu lugar. Eu cheguei aqui em 2010 e assumi o pastorado, a presidência da Igreja Assembleia de Deus Missões e, ao mesmo tempo, a superintendência da macro-região, dessa região aqui de São Nonato. E já encontrei o presbítero José Ribeiro, servindo a Deus com muita alegria nessa igreja. Tem sido um grande amigo, companheiro, que não tem medido esforço para fazer a obra de Deus. Como pessoas, é uma pessoa de um bom nome, uma boa reputação, uma pessoa respeitada pela sociedade e pela igreja não é diferente, aonde ele tem prestado um serviço relevante na obra de Deus, uma pessoa admirada por todos, por nós, a quem tem atuado como presbítero da igreja. Se ele não estiver no culto, alguma coisa está acontecendo.
mas ele não perde o trabalho, aquela pessoa presente, aquela pessoa que está sempre, sempre ao nosso lado, nos ajudando a fazer o trabalho do Senhor. Uma pessoa que nós admiramos muito, né, pelo seu trabalho, pelo seu zelo, pela obra, pela idade que tem, mas ele não recua. É uma pessoa esforçada, presente, e Deus tem abençoado muito a sua vida, o seu ministério, e nós admiramos muito, né, por ser uma pessoa muito esforçada no trabalho. O Zé Ribeiro é um dos pioneiros, né, faz parte da história da Igreja Assembleia de Deus em São Nonato, tanto na evangelização quanto na área da construção. Aonde ele pôde chegar e alcançar, tem sido um companheiro, né, que tem sido presente nos particulares dos trabalhos do Senhor, fazendo o trabalho com amor. E a sua história é longa, não é? Porque, como eu disse, é um dos pioneiros e ele sempre fez com boa vontade, sem medir distância, sem medir esforço. Mas o capitão é aquele homem amigo. Se você tiver precisar do capitão, ele está pronto para lhe ajudar. Naquilo, no possível, ele está pronto para lhe ajudar. O tempo mesmo que eu me encontrei doente lá, junto com o pastor Mário, a minha filha, um dos meus filhos, que estava maior, acho que era o Zezinho, aí me atenderam lá, porque eu estava muito ruim. E aí ele irmão Ivanaldo, quando ligaram para ele aí, ele perguntou a respeito do pastor José Ribeiro aqui. Ele disse, não, ele já sabia que eu estava para lá, e disse, é o nosso presbítero. Falar da amizade, né, que nós temos com o presbítero Zé Ribeiro é uma honra. Quando eu me converti, que cheguei na Igreja Assembleia de Deus, uma das primeiras pessoas que eu tive contato assim, né, principalmente dos mais velhos lá da igreja, foi com o presbítero Zé Ribeiro. E ali a gente já começou, eu, da minha parte, né, aquela admiração pela pessoa dele, o exemplo que ele é dentro da nossa igreja, Assembleia de Deus, né, o irmão Zezinho, o irmão Zé Ribeiro, como a gente costuma dizer, como fosse Abraão, né, é um exemplo que traz para todos os novos convertidos e também aqueles que já estão com muito tempo na igreja, Assembleia de Deus. A gente é conhecido desde os avós, né? Desde os avós. Meu avô vendeu uma propriedade para o Zé Ferreira, naqueles tempos que ele ficou velho, pai do Gaspar, e ficou na mesma propriedade. Até que meu irmão, Valdemar, comprou ela, né? Foi o lugar que eu nasci. Desde esse tempo que a gente já conhece a família Ferreira. Então, se você vê aí a dona Terezinha, sempre fala muito bem. Olha, o pai da família do pai de Gaspar, todos os antecessores eram amigos da família Souza. E papai dizia, eu só estava olhando para ver que a família, se for filho de família amiga, é um bom profissional. Então o José Pino era uma inteira confissão do Gaspar. Se fosse fazer uma obra, era o José Pino. Ainda hoje é assim, não faço. Confiança é que atrai. Muito responsável, é o que exige mais. Responsável, o serviço dele era bem feito, ninguém podia desconfiar. Era de toda a confiança, qualquer denúncia de dinheiro e tudo. No interior. No interior tem mais obra do Gaspar do que a cidade. E as obras do Gaspar no interior, o mestre era seu Zé Pino. Em quem ele confiava mais. E ali ele fazia muito prédio nos interiores, na região de São Vito, muitos prédios, mas também quando eu estava fazendo prédio escolar, né? Quando eu estava fazendo esses prédios, era evangelizando o povo. Evangelizando, dirigindo o povo do dia no lugar, do dia à noite. E foi assim que São Vito, então a grande São Vito, muita gente crê. E para todo lado eu tenho um prédio, a Clínica Santa Terezinha, que eu fiz completa, e também uma parte da prefeitura. Nós sabemos que tem aqui o irmão Bilé, ali do Mocó, que é um dos grandes amigos da gente,
que a gente sempre nunca se esquece. O irmão Gregório, que chama o Bibiza. Era um tempo bom, a gente trabalhava com muito prazer em trabalhar, né? E nós trabalhava alegre mesmo, né? Não tinha preguiça de trabalhar. Né? Eu lembro da feira de verdura, lembro do colégio do Novo Horizonte, aqui também, né? Trabalhamos no Calango, ali na Lagoa do Canto, trabalhamos em muitas obras. Também aquelas pessoas que nós trabalhávamos junto, pegava um lado, outros pegavam para outro, tudo, muita gente que a gente tinha amizade. Quando eu fui construir essa casa, eu fui informado do Zé Ribeiro, já conhecia ele na época de garoto, mas eu fui informado, inclusive por um tio meu que me informou, que me disse o seguinte: você vai construir lá, contrato o Zé Ribeiro, porque primeiro pela competência que ele tem, ele é mestre de obra, é uma pessoa simples, mas de competência exemplar. E, além disso, o caráter dele é extraordinário. Eu falei, bom, quando eu começo qualquer negócio com um homem, se eu soubesse que ele tem um bom caráter, de boa índole, já é um bom início. Foi o motivo de eu contratar ele. Foi pelo caráter dele que haviam sido informados anteriormente. Toda obra, quando até os engenheiros começam a obra, quando termina, ele não diz que ficou 100%. Algumas falhas sempre tem. Mas eu fiquei satisfeito com a obra, porque o Zé, ele tem uma pessoa... Eu encontrei muita facilidade com ele de conversar e ele entender a mensagem. Ele é inteligente, o Zé. Ele compreendia as mensagens por telefone. Ele falava, olha, está acontecendo isso, o engenheiro não veio aqui, eu estou pela planta aqui. E algumas modificações nós fizemos na casa, inclusive através de uma conversa por telefone. E ele assimilava com muita facilidade. Então eu destaco, além do caráter dele, a inteligência dele, por ser um homem simples, mas muito inteligente. De maneiras que eu me entendi perfeitamente com ele, que eu tenho uma confiança nele totalmente fora do normal. Com o tempo eu fui adquirindo confiança nele e constatando realmente o que o meu tio tinha falado sobre ele, né? Porque Jesus tem uma frase bem falada, que maldito é o homem que confia no outro, né? E Zé sabe dessa frase, dita por Jesus. Mas eu passei a ter uma confiança nele porque o Zé é de um caráter extraordinário. Eu comecei a perceber no decorrer do trabalho, que essa obra nós fizemos dentro de um ano. E eu passei a ter uma confiança nele, de maneiras que eu fazia o seguinte: ele tinha uma turma aqui que trabalhava com ele, e a cada 15 dias eu depositava o dinheiro na conta dele. E ele queria prestar conta, preocupado, eu fiz isso, essa quinzena deu mais porque eu precisei buscar alguma coisa fora, enfim, né? Que há 20 anos atrás não tinha as facilidades que tem hoje aqui em São Raimundo Nonato. Mas eu fui adquirindo confiança nele e quando terminou a construção, para resumir a história, quando terminou a construção eu fui fazer o acerto final na casa dele, com ele. Vim de São Paulo e fiquei satisfeito ao receber a obra do jeito que eu sonhava, né? Era fazer essa casa que na época que eu fiz era um padrão até diferente da cidade, né? Foi inclusive muito admirada essa obra aqui. De maneiras que eu fui lá para fazer o acerto. Ele apareceu na minha frente com um pacote de notas e requisições e tudo. Falou, não, eu quero lhe prestar conta do que foi gasto. Eu falei, não, você já me prestou a conta, você me apresentava os valores e eu depositava na sua conta. Ele falou, não, mas está tudo anotado aqui. Eu falei, eu não quero ver nada. E ele falou, mas como que eu fico nessa situação? Eu falei, você fica com a minha confiança, que eu confio em você. Eu não estou fazendo isso com qualquer pessoa, porque no mundo dos negócios não se faz isso com qualquer pessoa, né? A mensagem que eu deixo para mim mesmo é só de agradecimento a Deus, porque o que Deus fez na minha vida, só Deus mesmo pode fazer. Agradeço porque Ele me encontrou no meio de muitos perdidos e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Agradeço de ser pai de 10 filhos, em falta de um, mas todos os meus filhos
são crentes, mas eu só agradeço a Deus por causa de tudo que Ele fez por mim. A mensagem que eu tenho de deixar para meus netos e bisnetos e para toda essa mocidade é que precisamos reconhecer que sem Deus ninguém é nada. Eu digo para alguém, agora mesmo um dia desse eu conversando com um senhor que tinha uma perna acostada e eu disse para ele, não desanime, não vá dizer que você é paralítico. Olha, faça a sua decisão, viva firme em Jesus, porque lá no céu não tem coxo. Todos vão chegar lá normal, sim, mas precisa aceitar Jesus. E muitos que têm as duas pernas, os dois braços e têm muito dinheiro e não tendo Jesus, ele não tem nada. É isso que eu digo para a nossa mocidade, que se esforce para deixar o mundo com tantas ofertas, que o mundo oferece muita coisa, mas uma coisa eu sei, o tudo mesmo é Jesus. E que eu, até hoje, com a idade que eu sou, eu estou pedindo todos os dias que Jesus me salve. Quer dizer que Deus abençoe, que ele seja feliz, tenha muitos dias de vida ainda para viver, seja alegre como ele é na casa de Deus. Essa mensagem é de ver ele feliz, ele e a casa dele abençoado, que esses anos se repita por muitas vezes. Eu quero deixar para o nosso querido irmão José Ribeiro, nosso presbítero da igreja, pela passagem do seu aniversário, que é uma festa histórica, quando ele completa os seus 82 anos de vida, ao lado da família, dos amigos. E eu quero deixar para ele, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua saúde, a sua família, abençoando com muitas bênçãos do céu, com muita graça, como diz a palavra do Senhor, está escrito no Salmo, que diz: o que sair semeando voltará consigo, trazendo alegria. É isso que ele colhe nesse momento da sua vida, as alegrias e tantas coisas boas que tem feito para Deus. Assim, eu e a minha família, nós desejamos ao presbítero Zé Ribeiro, muitos anos de vida, que ele continue sendo esse exemplo dentro da nossa igreja, da nossa vida, também das famílias que fazem a família Assembleia de Deus, e que Deus possa dar muitas bênçãos e muitos anos de vida, e como eu brinquei aqui, que ele possa chegar à idade de Noé, que é para que a gente tenha mais tempo de usufruir da presença dele, dos ensinamentos dele, e também da amizade dele, que para mim é muito importante. Eu desejo ao Zé Filho saúde, e tendo saúde, é mais fácil conseguir a sua vida. Ele tem saúde, muitos anos de vida, e que cada ano, cada dia, cada hora que passar, a nossa amizade seja mais alicerçada, para não terminar, não acabar não. Porque é importante a amizade com o Zé Filho. Não dá muito valor. Eu queria para ele, como amigo, que Deus dê muitos anos de vida a ele, e por os 82 anos, e nossa amizade continua. E acho que nós vamos chegar no céu com esse mesmo, continuar a amizade, Zé, meu amigo, eu fico até emocionado de saber que você está fazendo esses anos todos, porque eu vejo você como um jovem ainda. Você é um homem esperto, não tem cabelos brancos, tem a idade de ser quase seu filho, e tenho mais cabelos brancos que você, Então eu sou feliz. Primeiro eu quero agradecer a Deus por ter lhe conhecido, ter a felicidade de ter lhe conhecido, esse homem exemplar, como pai de família, como cidadão. E quero desejar a você muitos anos de vida a mais, com saúde, com felicidade, porque eu tenho o maior prazer de ser seu amigo. Olha, eu desejo para o Zé tudo de bom para ele, muita felicidade, muitos anos de vida, com saúde, com alegria, com aquela sabedoria que ele tem. E quero dizer para ele que a gente é muito feliz por ter conhecido ele. É isso que eu quero para ele. E quero parabenizar meu tio,
por esses 82 anos, né? 82 anos, e ele vive mais pelo menos uns 18 para completar 100, com a lucidez, com a responsabilidade e com o compromisso que ele tem com as famílias. Eu volto a repetir, tenho uma admiração por meu tio, pelo homem que ele é. Titio, carinhosamente meu abraço, a minha gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem sido para a nossa família, pelo carinho que o Senhor tem dispensado para todos nós. E o meu desejo é que o Senhor ainda tenha muitos anos de vida, não muitos, mas pelo menos que ultrapasse aí uma dezena, um pouquinho mais de anos, para que nós possamos ter o Senhor ao nosso lado. É uma felicidade ter conosco, e o Senhor de 5 irmãos, seu caçula, está completando seus 82 anos de vida. Que Deus abençoe o Senhor de forma maravilhosa. Nós só temos que te agradecer, Titi, por tudo que o Senhor é. O meu desejo é muitos anos de vida com paz, saúde e felicidade. A minha mensagem para meu amigo Zé Ribeiro Primo é que Deus abençoe longamente. Um homem, um cidadão de bem, um exemplo não só para a família dele, como para toda família que conhece Zé Primo tem que ter esse mestre, esse cidadão como exemplo. Bom pai, bom filho, bom trabalhador, direito, bom avô, tudo. Em síntese, é um homem do coração bom. Para nós, não tem defeito, a nossa família. Apesar que todo mundo sabe que tem algum defeito, mas para nós, até hoje, nós nunca sentimos nenhuma falta no Zé Primo. É um amigo, um irmão. E aqui, Zé Primo, é o meu desejo que você continue com esse homem sóbrio, honrado, trabalhador, referência. Eu sou suspeito para falar porque eu simplesmente sou apaixonado pelo Zé Primo. A terceira epístola de João, ela preza muito bem, é uma homenagem feita a um presbítero também, o presbítero Gaio, verso 1, 2, está escrito assim: desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. Então que Deus o abençoe com essa reflexão bíblica para a alma do servo do Senhor, e especificamente que venha perdurar por muitos e muitos anos, porque ele merece viver pelo menos o dobro do que já viveu. Falar do meu pai é sempre muito fácil, né? Porque ele sempre foi muito presente na nossa vida, apesar de no início ele ter que sair para trabalhar fora, mas ele sempre esteve presente nas nossas vidas e é um homem exemplar, um pai que sempre cuidou de nós, que nos momentos difíceis, que a gente teve momentos difíceis, mas ele sempre esteve conosco. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele tem sido um exemplo de honestidade. Por onde a gente passa, as pessoas dizem: filho do Zé Ribeiro, então tá tudo bem. Onde a gente chega é muito bem recebido, muito bem recepcionado, porque ele é um exemplo de pai, um exemplo de honestidade. E como eu digo sempre, né? Por mais que a nossa família tenha pastores, mas ele não tem o título de pastor, mas ele foi um pastor na nossa vida, nos ensinou a servir a Deus. E como muita gente sabe, ele desbravou aqui São Raimundo Nonato e tem sido um exemplo para outros pastores que chegam. E como ele hoje é uma pessoa de uma idade já muito tempo vivido, então nós somos agradecidos a Deus pela presença dele conosco. E é como eu digo, meu pai, a gente é tão muito ligado que quando ele não vai na minha casa todo dia, eu tô aqui, né? Então se eu não apareço, ele vem aqui, ele vai na minha casa. Então nós somos muito felizes em tê-lo como nosso pai, como nosso mentor. E eu louvo a Deus pela vida dele sempre e por ele ser tão presente na nossa vida. Deus abençoe grandiosamente, meu pai, eu amo a sua vida, nós amamos você e que Deus possa continuar lhe abençoando
e que essa data seja repetida por muitas vezes, porque você tem sido bênção de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na sociedade em geral. Parabéns. A minha mensagem é que Deus continue abençoando mais e mais a vida do meu sogro, né, presbítero José Ribeiro, e que as bênçãos dos céus sejam derramadas copiosamente sobre a vida dele, e que ele seja muito feliz, tenha vida longa, né, e muita saúde, muita paz, muita graça, e que as bênçãos de Deus sejam constantes sobre a vida do nosso amado presbítero José Ribeiro. Feliz dia do aniversário, bisavô. Parabéns, bisavô, por mais esse ano que você está vivendo e que Deus lhe dê mais anos de vida. Vô, nesse dia eu quero lhe desejar só coisas boas. Que Deus venha lhe dar muita paz, saúde e alegrias. E que essa data venha se repetir ainda por muitos anos ao nosso lado. Tenho muito orgulho de ser sua neta. O senhor é um exemplo para todos nós. 19 de março é o aniversário do nosso irmão José Ribeiro Primo, mais conhecido como José Ribeiro. Um irmão de longas datas e um amigo inestimável. Um amigo de 30 anos, acredito eu que um amigo de 30 anos. E ter um amigo não é tão fácil. Dizia um amigo meu que amigo é uma palavra comum, é uma coisa rara, feliz de quem tem um. Estou aqui arrodeado ou ladeado por nossos netos, né? Tivemos a felicidade de termos netos em comum. Os meus netos são netos dele, né? Tá aqui o Josias Júnior e a Isabel Cristina, tá certo? E nós estamos aqui querendo parabenizar o nosso irmão José Ribeiro, né? Que Deus abençoe ele merece todas as honras, todas as condecorações que vierem. São 82, 83 anos, eu não sei bem, mas eu acho que são 82 anos. 82 anos bem vivido, como pai, como esposo, 82 anos bem vivido como sogro, 82 anos bem vivido como avô. Então, parabéns nosso irmão José Ribeiro. E neste dia 19 de março, estará completando 82 anos. Ser genro do pastor José Ribeiro, uma bênção, uma dádiva do Deus Altíssimo. O privilégio que a gente teve e tem, porque na verdade, ter a pastora Ivete como minha esposa foi um grande presente de Deus. Não tenho dúvida sobre isso. Falar sobre o José Ribeiro, ele é uma marca, posso dizer, uma marca registrada, um patriarca de uma longa 82 anos, que eu posso dizer assim, 82 anos de milagre, porque em tudo da vida do nosso pastor José Ribeiro é milagre. Já passou por várias situações difíceis, já viveu momentos terríveis, já passou por sérias enfermidades, mas em todas elas sempre tivemos a oportunidade de ver o trabalhar e o agir de Deus na sua vida. Quero dizer a todos os nossos amados irmãos e toda a família Ribeiro, o pastor Ivete aqui está como representante dessa família, dizer que esses 82 anos, e entre eles 40 anos convivendo bem perto mesmo, porque Deus nos deu essa oportunidade de tê-lo como meu sogro. E que eu tenho a desejar a ele, são muitos e muitos anos de vida, e dizer, conforme a palavra de Deus em 1 Reis 17, 24, quando vê um grande milagre feito pela mão de Elias, a ressurreição do seu filho, e ela diz: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Conviver com os ensinamentos do patriarca José Ribeiro foi uma marca que mudou completamente a minha história de vida.
E hoje nós a pastora Ivete, somos presidente do Campo Ademãs, e todos esses ensinamentos nós colocamos em prática. Foi difícil produzir essas mudanças? Foi. Muitas vezes, Zé Ribeiro com a palavra dura, rude, mas em tudo trouxe maturidade. E hoje, pastor Zé Ribeiro, nesses 82 anos, o nosso desejo, meu, da pastora Ivete, que essa data se reproduza por muitas e muitas outras, muitos e muitos anos, e que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, a sua digníssima esposa. Não devemos esquecer aqui a missionária Delsa de Oliveira, também uma mulher guerreira, que tenho certeza, com muito esforço, também ao lado deste patriarca, construiu este legado de uma história linda, de uma história muito bonita, de uma família que tenho absoluta certeza que por gerações carregará sobre si a marca do patriarca pastor José Ribeiro Primo. Eu quero agradecer a Deus por ser filha deste homem íntegro, reto, que até nos momentos de castigar foi assim um exemplo para todos nós. E a gente agradece muito a Deus por ser filha deste homem. Para nós é uma honra. É onde nós chega, a gente tem aquele prazer de dizer que é filha do Zé Ribeiro. Este homem tem sido, graças a Deus, um homem que tem vivido segundo a vontade de Deus. Antes disso ele já era reto, já era íntegro, mas agora já é um homem que vive segundo a vontade de Deus. Então, para nós, filhos, para nós assim é maravilhoso. E nós só temos a agradecer a Deus por sermos filhas do José Ribeiro.